Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lucas Martins, eu sou advogado e professor de Direito Administrativo, de Legislação e Ética no Serviço Público já há mais de 10 anos. E aqui nesse canal o nosso intuito é simplificar a compreensão dessa disciplina sempre exigida nos mais variados concursos públicos. Hoje a gente está trabalhando aqui com vocês, o meu intuito aqui é trazer uma aula para vocês voltada para o concurso público da ADAGRE, Ceará, mais especificamente dentro da disciplina Noções de Administração Pública e Ética no Serviço Público. É o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer aqui no nosso canal, numa playlist dedicada a vídeos apenas para a ADAGRE, só que aí para a gente seguir, a gente precisa simplesmente do engajamento de vocês. Se ninguém comenta aqui nesse vídeo, se ninguém curte, se ninguém se inscreve, eu vou entender o quê? Que não está compensando esse trabalho em preparar aulas nesse reta final para a ADAGRE. Agora, se você que está assistindo, dá uma curtida, comenta, professor, aula esclarecedora, posta mais, traz mais aulas, a gente vai estar trazendo mais aulas para vocês, tá? Então, tudo que a gente pede é isso, está chegando agora, seu foco é a ADAGRE, então já se inscreve aqui no nosso canal, dá a curtida no vídeo, comenta aqui embaixo, queremos mais aulas, que aí eu vou entender que o nosso trabalho está fazendo sentido e a gente vai trazer mais aulas. Aliás, eu estou gravando essa aula para vocês no dia 12 de dezembro de 2024, ou seja, há exato um mês para a nossa prova, que vai ser dia 12 de janeiro. Então, estamos aí mais do que nunca no reta final para o concurso da ADAGRE, e a ideia é que eu volte aqui trazendo mais aulas, questões, dicas, como essa primeira da nossa série aqui do meu canal voltada para a ADAGRE, tá legal? Pessoal, vamos lá então, efetivamente, começando, tá aí, ó. ADAGRE, Administração Pública e Ética no Serviço Público. E olha que notícia bacana. Eu criei um grupo no WhatsApp gratuito para ter um contato mais direto com vocês. E nesse grupo a ideia é a gente estar compartilhando materiais, dicas, questões da IDECAN sobre os temas que estão no nosso conteúdo programático. E como eu disse, é um grupo gratuito, você não paga absolutamente nada. Para você entrar agora mesmo, é só você, ó, dar um pause no vídeo, abre a câmera do celular, aponta para o QR Code, clica no link que vai aparecer, que pronto, você já vai estar automaticamente participando do nosso grupo. Agora um detalhe, apesar do grupo ser gratuito, as vagas são limitadas, então se você tem interesse em ter esse contato direto comigo, professor há mais de 10 anos, de administrativo, de ética no serviço público, ter contato com essas dicas que a gente vai estar trazendo por lá, não deixa para depois, porque pode ser que quando você resolver entrar, já estejamos aí no limite do grupo. Até para facilitar a sua vida, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link do grupo. Então você pode entrar tanto pelo QR Code, é só voltar um pouquinho, como clicando no link do nosso grupo que vai estar disponibilizado para vocês aqui embaixo, tá legal? Bom, no final dessa nossa aula eu vou falar um pouquinho sobre esse curso online. A gente está, ao mesmo tempo, trazendo aqui dicas nessa aula e eu estou aproveitando para fazer o lançamento desse meu curso reta final, onde a gente está batendo, pessoal, ó, 180 questões IDECAN. 180 questões IDECAN separadas aí por itens do nosso edital. O link do curso está aqui na descrição também do vídeo, mas eu vou falar sobre ele ao final, porque eu quero trazer conteúdo, eu quero que com essa aula as coisas já fiquem mais fáceis para você. E aí, se você achar que vale a pena conhecer o nosso projeto, um curso reta final, num preço mega acessível, você não vai nem acreditar no valor, fica até o final do vídeo ou clica já nesse link da descrição que você vai ver que vai te ajudar pra caramba, tá? Mas enfim, vou deixar para falar do curso no finalzinho da nossa aula. Vem comigo, ó. Vamos lá então. Aqui também os nossos contatos, caso você queira me acompanhar no Instagram, ó, Prof. Lucas Martins. Também, se quiser dar o feedback por lá, mandar as dúvidas por lá também, tá valendo, pode falar comigo onde você preferir. O meu WhatsApp pessoal, 859-9925-8882. E aí, o meu canal do YouTube, que é esse que você está assistindo essa aula, para você já fazer a sua inscrição. Vamos lá, pessoal, administração pública e ética no serviço público. Vamos primeiro relembrar aqui o que veio no nosso conteúdo programático, mas antes eu vou lhe lembrar que nós temos aqui um total, ó, de 10 questões. Um total, olha só, hein, de 10 questões. Salvo engano, das 70 que você
vai ter na prova, né? 10 questões de detalhe. A administração pública e ética é conhecimento comum aos 3 cargos, né? Então, todo mundo que está se preparando para o concurso da ADAGRE está se preparando para essa disciplina também. Ela vem tanto para agente fiscal agropecuário, como para agente fiscal agropecuário das especialidades, engenheiro agrônomo e medicina veterinária. Então, não importa se você está assistindo, você que está assistindo essa aula é médico veterinário, é engenheiro agrônomo, ou se você está estudando para o outro cargo, o agente fiscal raiz, né? Você, em todos esses casos, está tendo que estudar essa disciplina. Vamos lá, o que veio, gente? Ó, a gente tem aqui o seguinte, primeiro tema, Estado, governo e a administração pública. Muita gente ainda não sabe diferenciar esses 3 conceitos. Muita gente acha que Estado é a mesma coisa que governo, que é a mesma coisa que administração pública, mas na verdade não. Estado é uma ideia muito mais ampla, e aí dentro do Estado, quando o Estado atua, ele pode estar atuando como governo, ele pode estar atuando como administração pública. Governo e administração pública são conceitos mais específicos que o conceito de Estado. Estado é mais amplo, tanto é que a IDECAN já cobrou isso, falando que o Estado engloba a administração pública e não o contrário. E a questão estava correta. A administração pública é o Estado, mas é o Estado exercendo uma de suas funções. Sabe aquelas 3 funções que a gente aprende? O Estado na busca do bem comum, na busca do interesse público, ele exerce 3 funções: a função legislativa, a função jurisdicional e a função executiva. A função executiva você também pode chamar a função administrativa. E quando o Estado está atuando nessa função, na função administrativa ou executiva, é aí, pessoal, e apenas aí, que ele está atuando como Estado à administração ou simplesmente a administração pública. Agora, quando o Estado atua na função legislativa e jurisdicional, aí ele não está atuando mais como administração pública. Então, a ideia de administração pública, percebe que ela é mais específica que a ideia de Estado. Eu vou até fazer um esqueminha daqui a pouco para deixar isso bem claro para você. Combinado? Mas, ó, primeiro ponto aí do nosso conteúdo, noções de Estado, governo e a administração pública. Entender os 3 conceitos, aqui os elementos, ó, os elementos que compõem o Estado. Todo Estado vai ter como elementos povo, território e governo soberano. Os poderes do Estado, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, enfim. Na sequência, nós temos aqui um outro tema, ó, organização administrativa do Estado. Basicamente, aqui é você entender como que o Estado brasileiro, como que a República Federativa do Brasil se organiza para exercer a sua função administrativa, a sua função executiva. E aí, a gente aprende que o Estado, para exercer a função de administrar, ele se organiza em administração pública direta, também chamada centralizada, e a administração pública indireta, também chamada descentralizada. Na administração pública direta, nós temos os entes federativos, a União Federal, os Estados-membros, as fundações públicas, as fundações públicas ainda não, né? Os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Todos esses entes federativos, eles estão dentro da chamada administração pública direta ou centralizada e eles podem, por meio de lei específica, criar novos entes, novas entidades, que são as entidades, as pessoas da administração indireta, descentralizada. E aí você vai ter lá quem? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. É isso, organização administrativa do Estado é você entender como que o Estado brasileiro se aparelha, se estrutura, se organiza para exercer a sua função de administrar, para prestar seus serviços públicos, para exercer o poder de polícia administrativa. Bem tranquilo. E aí, saber diferenciar desconcentração de descentralização, conhecer as entidades da indireta, as autarquias, as empresas públicas e saber diferenciá-las. É isso que a nossa banca exige aqui no item 2. Princípios da administração pública, pessoal. Lembrar que a administração pública é o Estado e o nosso atual modelo de Estado é chamado Estado de Direito. O Brasil é um Estado democrático de direito.
E por ser um Estado, ó a lógica, e por ser um Estado de direito, é um Estado subordinado ao direito. É um Estado que só faz aquilo que o direito lhe permite fazer. E o direito que diz o que o Estado pode ou não fazer na função administrativa, ou seja, o direito que regulamenta a atuação administrativa do Estado, a atuação do Estado nessa função de administrar, de executar, é o direito administrativo, o nosso direito. E aí, no direito administrativo, eu tenho um conjunto de normas. Essas normas podem ser regras, essas normas podem ser princípios. O que o edital quer aqui é que você compreenda os princípios que compõem o direito administrativo, os princípios que formam o chamado regime jurídico administrativo, os princípios que regem a atuação do Estado na função de administrar, ou seja, os princípios que regem a atuação da administração pública brasileira. Tá legal? E aí lembrar que esse regime administrativo ele traz, ora, uma série de prerrogativas à administração pública, ora, impõe uma série de restrições. As prerrogativas decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ao passo que as restrições, limitações, decorrem de um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Desses dois decorrem os demais princípios que formam o regime jurídico administrativo. Alguns deles estarão expressamente previstos na Constituição Federal, sobretudo no artigo 37, que traz o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros estarão também na Constituição Federal, porém de forma implícita, como autotutela, segurança jurídica, finalidade, motivação, isonomia, razoabilidade e por aí vai. Bacana? Então é importante conhecer os princípios aplicados à administração pública. Essa administração pública, para ter condições de garantir o que ela deve garantir, que é o interesse público, que é o interesse da coletividade, ela vai ter à sua disposição alguns poderes, como poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e, sobretudo, o poder de polícia, tão exercido pela ADAGRA, inclusive, né? São aqui os instrumentos dados à administração para que, por meio deles, ela tenha reais condições de garantir o interesse da coletividade. Lembrando que esses poderes, por serem instrumentos viabilizadores do interesse público, eles devem ser usados sempre na busca do interesse público, nunca na busca dos interesses particulares do gestor. Porque aí eu vou ter um uso ilegítimo dos poderes administrativos e esse uso ilegítimo a gente chama de abuso de poder. O abuso se divide em duas modalidades. Eu tenho o desvio de poder, que é quando você, agente público, pratica um ato para o qual você tem competência, mas em busca de algo que você não deveria estar buscando. Você, por exemplo, aplica uma multa para prejudicar alguém que você não gosta. Você não está em busca do interesse público, está em busca do seu interesse particular. Isso é um abuso de poder na modalidade desvio, que é quando há vício de finalidade. Agora, quando você pratica um ato além da sua esfera de competências, aí é o excesso de poder. O abuso é o gênero, desse gênero abuso eu tenho duas modalidades, o desvio e o excesso. No desvio, há o vício de finalidade, no excesso, há o vício de competência. Ambos, desvio e excesso, são espécies, são modalidades do abuso de poder. E Decan cobra isso o tempo todo. O tempo todo, fica atento. Bom, além desses 4 tópicos mais diretamente ligados ao direito administrativo, o edital ainda exige ética. O tópico ética no serviço público. E aí dentro de ética, né, pessoal, vários subtópicos. Ética e cidadania, ética e moral, ética, princípios e valores, ética e função pública e a ética no setor público. Aqui embaixo, no tópico 8, o nosso edital, ainda dentro da ideia de ética no serviço público, ele vai exigir que você estude o Código de Ética e Conduta da Administração Pública aqui do Estado de Ceará, que é o Decreto Estadual 31198 de 2013. Pelo amor de Deus, não vai pegar o Decreto 1171. Esse decreto, ele regulamenta o Código de Ética do servidor do Executivo Federal. Você está estudando para ser servidor do Executivo do Estado de Ceará. Então, esquece o Decreto 1171.
O código de ética que pode cair na tua prova está aí, inclusive expressamente mencionado no edital, tá bom? Bom, além de ética no serviço público e esses tópicos de administrativo, gente, ó, nós temos ainda que dar uma olhadinha na lei de acesso à informação, que é a LAI, Lei 12.527, a gente chama de LAI, e na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018. A IDECAN não costuma cobrar muito a Lei de Acesso à Informação, é bem raro. Agora, a LGPD, ela já costuma cobrar bastante. Tanto é que no nosso curso online a gente resolve mais de 15 questões da IDECAN sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e na aula resolvendo essas questões, a gente consegue traçar o perfil da banca, ver exatamente aqueles artigos que a IDECAN mais cobra quando o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A IDECAN raramente cobra do meio para o final. Ela fica mais nos primeiros artigos, ela traz muito o artigo dos conceitos, quem são os agentes de tratamento, quem é o controlador e o operador, quem é a NPD, quem é o titular dos dados pessoais, quem é o encarregado. Ela traz os requisitos para que possam tratar dos dados de uma pessoa. Enfim, a gente trabalha isso bem a fundo, mas fica tranquilo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito técnica, você pega para ler sozinho, às vezes fica muito confuso, só que tem aqueles artigos centrais, tem aqueles pontos que a gente conheceu na banca, sabe que ela mais gosta de cobrar, e é isso que a gente faz aqui no nosso curso, e eu vou fazer aqui um pouquinho na nossa live de hoje, tá bem? Ou seja, pessoal, tá aí o nosso conteúdo programático, mas vamos organizar a casa, vamos deixar mais esquematizadinho para vocês, ó. Esquematizando o nosso conteúdo programático de administração e ética para o concurso da DAGRE, você tem esses tópicos. Primeiro, Estado, governo e administração pública, organização administrativa do Estado, princípios da administração pública e poderes administrativos. Temos ainda ética, a Lei 12.527, a Lei 13.709, Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, respectivamente, e o Decreto 3198/2013, Código de Ética e Conduta da Administração do Estado do Ceará. Bacana? Ó, Estado, Governo e Administração Pública, eu trouxe aqui uma questãozinha da IDECAN cobrando esse assunto. Mas antes, deixa eu dar aqui uma pinceladazinha teórica para você entender a ideia. Ó, a gente vive aqui no Brasil e o Brasil é um estado no sentido amplo da palavra, né? O Brasil, ó, é um estado no sentido nação. E, pessoal, todo estado nasce com o intuito de atuar em busca do que a gente conhece, ó, como bem comum. Do que a gente conhece como bem comum, ou como interesse público, ou como interesse coletivo, bem-estar social, enfim, chame do jeito que preferir. Só que aí na busca desse bem comum, o que a gente aprende, né? Que o Estado vem, ó, e exerce aquelas 3 funções clássicas. Na busca de garantir esse bem comum, o Estado vem, ó, e exerce aquelas suas 3 funções. O Estado vem e exerce, ó, a função legislativa, a função, ó, jurisdicional, que a gente também pode chamar judicial ou judiciária, tanto faz, e a função executiva e a função executiva. Tranquilo. Só que vamos lembrar um detalhe. O nosso atual modelo de Estado, o Estado brasileiro, não é um Estado absoluto, um Estado absolutista. A gente vive, né, pessoal, ó, em um Estado democrático, olha só, de direito. E aí tem um detalhe. Em um Estado de direito, essas 3 funções, elas são concentradas nas mãos de uma só pessoa? Não. Isso ocorre nos estados absolutistas, onde quem governa, ao mesmo tempo que legisla, julga e executa, né? Aqui não. Em um Estado de direito, essas 3 funções, ó, elas são partilhadas
em 3 estruturas diferentes, que são os 3 poderes de Estado, os poderes estruturais do Estado. Então, quando o Estado legisla, quando o Estado cria suas leis, ele, em regra, o faz por meio, através do poder legislativo. Não é assim? Agora, quando o Estado exerce a função jurisdicional, ele, em princípio, faz através, por meio do poder o quê, pessoal? Judiciário. E, por fim, quando o Estado exerce a função executiva, ele o faz por meio do poder executivo. Né? São os 3 poderes que compõem o Estado, que formam o Estado. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui todo mundo lembra. O que nem todo mundo lembra é o seguinte: a função executiva, atenção, ela também é chamada função, olha só, administrativa. Ela também é chamada função administrativa. Tá legal? Então, quando o Estado exerce função administrativa, que é a mesma coisa que função executiva, ele, em regra, o faz através do poder executivo. Aqui nós temos a chamada, para a tela, tripartição de funções. Pega as 3 funções básicas que o Estado deve exercer na busca do bem comum e partilha, distribui em estruturas diferentes, que são os 3 poderes de Estado. Tranquilo? Agora, a depender da função que o Estado estiver exercendo, se função legislativa, jurisdicional ou executiva, ele vai ganhando nomes diferentes. Como assim, professor? Nomes diferentes. Simples, Quando o Estado está no desempenho da função legislativa, criando leis por meio de deputados, senadores, o Estado na função legislativa, a doutrina vai chamar, olha só, de Estado legislador. Nós vamos ter aqui, o chamado Estado legislador. Por sua vez, quando agora o Estado está na função jurisdicional, através dos juízes, desembargadores, quando o Estado está julgando processos na justiça, nós vamos ter aí o chamado Estado juiz. Aqui é o chamado Estado juiz. É o nome dado ao Estado no desempenho da função jurisdicional. Pessoal, até aqui está dando para entender? Tudo tranquilo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estiver trabalhando na Adagre, como agente fiscal, beleza, ganhando legal, você atuando em nome da Adagre, você fazendo aquilo que é papel de um agente fiscal, você exercendo as atribuições do seu cargo, você ali atuando, é ou não é o Estado brasileiro atuando por meio de você, servidor agente público, sim ou não? É. Agora, fazendo aquilo que é papel de um agente fiscal, você vai estar criando alguma lei? Não, né? Você vai estar julgando algum processo judicial? Acho que não também, porque você não é juiz. Mas você vai estar atuando em nome do Estado, não vai? Vai. Se você vai estar atuando em nome do Estado, mas não vai estar nem legislando, nem julgando, você vai estar residualmente exercendo qual função? Aqui, função executiva, também chamada função administrativa. E se o Estado ganha nome a depender da função que ele está exercendo, como é que é o nome do Estado quando ele está exercendo a chamada função administrativa? Que beleza, como vai ficar fácil. Eu tenho aqui o chamado Estado, Estado administração. Estado administração, que também pode ser chamado, administração o quê, pessoal? Administração pública. Lembra que o edital quer que você saiba separar de Estado, de governo, de administração pública? Então, olha que interessante. Quem é a administração pública? Bom, a administração pública, é o Estado. Tá, mas é o Estado exercendo qualquer das suas funções? Não. A administração pública é o nome dado ao Estado no exercício da função administrativa. Se o Estado estiver exercendo atividades ligadas à função administrativa, nós vamos ter aqui o Estado administração ou
a administração pública. Mas quando o Estado estiver exercendo essas outras funções, ele não vai estar mais como administração pública, ele vai estar ou como Estado juiz ou como Estado legislador. Então perceba que a ideia de Estado ela é mais ampla que a ideia de administração pública. A administração pública é o Estado, mas é o Estado na função administrativa. E nem sempre que o Estado estiver atuando, ele vai estar atuando na função administrativa. Então, nem sempre que o Estado estiver atuando, ele vai estar atuando como a administração pública. Ele pode estar atuando como Estado juiz ou como Estado legislador, a depender da função que ele estiver exercendo. Portanto, olha que interessante, pessoal. Ó como fica legal quando a gente entende, né? No lugar de decora. A administração pública é o Estado, mas o Estado não necessariamente é a administração pública. Não necessariamente ele vai estar atuando como administração pública, percebe? Estado é mais amplo que a administração pública. A administração pública ela faz parte do Estado, mas o Estado não se resume à administração pública, tá? E outra, como a administração pública faz parte do Estado, a administração pública não se confunde com o povo, tá? Como a administração pública é o Estado, a administração pública atua para o povo, mas o povo é o destinatário da atuação da administração e não a própria administração. Deu para entender? Então, cuidado com isso, tá legal? Olha como agora fica bacana, ó. Vem para a questão, vem para a questão. Ó. No direito administrativo, não há um entendimento unânime se o que veio cronologicamente primeiro foi o Estado ou foi a sociedade. Atualmente, porém, é correto afirmar que a administração pública integra o Estado. Pessoal, a administração pública integra ou não integra o Estado? Faz ou não faz parte do Estado? Faz. É o Estado na sua função administrativa, né? A administração pública integra o Estado, que é o Estado um ente personalizado. O Estado responde ou não responde por seus atos? Responde. O Estado tem ou não tem direitos e obrigações? Tem. Então, o Estado ele tem personalidade jurídica. Ele é uma pessoa jurídica, inclusive de direito público. Ele tem direitos, ele tem obrigações. Está aqui já o meu gabarito. Olha a IDECAN exigindo esse conhecimento, né, de Estado, governo, administração pública. Percebe? Está aí o meu gabarito. O item B está falso por quê? A administração pública pertence à sociedade, mas não ao Estado? É o contrário. A administração pública ela pertence, na verdade, ao Estado, mas não à sociedade. Ela não pertence à sociedade, ela atua em prol da sociedade. Tá? A administração pública tem vínculo moral com o Estado, mas não com a sociedade? Falso. Ela tem vínculo moral agora com a sociedade, né? Até porque ela administra a coisa da sociedade, o bem público. Então, ela tem que agir de forma honesta com o trato com a coisa que não lhe pertence, com a coisa que é pública. É composta juridicamente pela sociedade? Não. Não pertence nem à sociedade nem ao Estado? Não, ela pertence ao Estado. É o Estado na função administrativa. Para você ver, né? Gabarito D, pera aí que tá errado, hein? O gabarito aqui, na verdade, é o A, pessoal, com toda certeza, tá? Foi erro do nosso estagiário, com certeza. Mas beleza, tá aí, uma questãozinha exemplificando como que isso pode ser cobrado. Beleza? Aí, no conceito de administração, a IDECAN também adora cobrar o sentido subjetivo e o sentido objetivo da administração pública, né? O sentido subjetivo e o sentido objetivo da administração pública. Aí a gente vai deixar para uma outra ocasião, mas é um outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, tá legal? Bom, mais um tema, organização administrativa do Estado. Vamos lá, olha o que a gente tem aqui. Quando o Estado cria pessoas jurídicas transferindo a responsabilidade pelo exercício de atividades administrativas que lhes são pertinentes, tem-se o fenômeno aqui é o fenômeno, turma, da descentralização administrativa. Basicamente, o que nós vamos ter aqui? Basicamente, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, de um lado, a chamada administração pública, direta, também chamada centralizada, né? Aqui de um lado.
E a gente vai ter aqui do outro, olha só, a chamada administração pública o quê? Indireta ou descentralizada. Na administração pública direta, eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Já na indireta, eu tenho as autarquias, eu tenho as fundações públicas, eu tenho as empresas públicas e as sociedades, de economia mista. Qual é o detalhe? Quando a administração pública direta cria qualquer desses entes da indireta, a criação desses entes da indireta decorre do que a gente conhece como descentralização, né? A gente vai ter aqui o fenômeno, olha só, o fenômeno da descentralização. O fenômeno da descentralização administrativa. Descentralização administrativa. E aí, descentralização, turma, é a criação, é a criação de entes. Descentralização é a criação de entes. É a criação de entes. Criação de entes. É quando um ente da administração direta cria outro ente. Por isso a gente destaca aqui esse CE, né? Decem, na palavra decem tem CE. Descentralização é criação de órgãos? Não, é a criação de novos entes. Agora, vale destacar aqui o seguinte, quando eu pego, por exemplo, vem para cá, a União Federal, que é um ente, que é uma pessoa, coloco a União Federal aqui embaixo, e aí, dentro da União Federal, tá aqui ela desenhada, dentro da União Federal, eu coloco alguns órgãos, por exemplo, eu vou ter aqui a Presidência da República, eu vou ter aqui abaixo da presidência, né, pessoal, os ministérios, eu vou ter aqui, por exemplo, o Ministério da Justiça, eu vou ter aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde, eu vou ter aqui, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Abaixo do Ministério da Fazenda, eu tenho a Receita Federal. Abaixo dela, eu tenho o SUS. Abaixo dela não, abaixo do Ministério da Saúde, né? Abaixo do Ministério da Justiça, eu tenho a PRF. Tudo isso é órgão que faz parte do ente União Federal. A criação de órgãos também decorre de um fenômeno. Só que aqui eu vou ter, quem lembra? A chamada desconcentração. Aqui a gente tem a chamada, olha só, desconcentração. E isso, embora manjado para muitos que já vêm estudando, continua sendo muito cobrado, tá, pela IDECAM. Então, na desconcentração, eu não tenho um ente da direta criando uma entidade da indireta. Na desconcentração que nós temos é a criação de órgãos, É a criação de órgãos. E a criação de órgãos, ela ocorre sempre dentro do mesmo ente, que no meu exemplo, o ente é a União Federal, né? União Federal. Tá legal? Então guarda esse esqueminha que isso aqui também ajuda pra caramba a ganhar umas questões na nossa prova. Então, descentralização administrativa é o nosso gabarito dessa questão. Vai lá. Princípios da administração pública. A gente deu uma boa revisada teórica, mas questãozinha da IDECAM. De acordo com a Constituição Federal, a administração pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí nós temos aqui, né, pessoal, o famosíssimo LIMP. L de legalidade, o I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e o E de eficiência. Sob os princípios citados, assinale a alternativa correta, item A. O princípio da impessoalidade, tem como objetivo coibir, ou seja, evitar
o desvio de finalidade na prática dos atos administrativos, impedindo que terceiros sejam beneficiados por tais atos. Perfeito, já acabou a questão. Inclusive, por essa razão, alguns entendem que o princípio da impessoalidade, o princípio da impessoalidade seria sinônimo, inclusive a IDECAN já cobrou dessa forma, seria sinônimo do princípio da finalidade pública. Porque vamos entender a lógica, impessoalidade, a administração ela não pode discriminar os administrados para ajudá-los ou prejudicá-los. Se eu atuo para prejudicar alguém especificamente, eu estou tendo como fim o interesse público ou o meu interesse particular de prejudicar alguém que eu não gosto? O meu interesse particular. Então, nesse caso, eu estou violando a finalidade pública. Eu estou agindo em busca de um interesse meu. E, ao mesmo tempo, eu estou agindo de forma extremamente pessoal. Quando o agente público age em busca dos seus interesses particulares, ele está agindo de forma pessoal. Quando ele age em busca do interesse público, independentemente de quem vá ser atingido por essa atuação dele, ele está respeitando a impessoalidade. Então, de fato, impessoalidade e finalidade pública é a mesma coisa. Se eu tenho como finalidade o interesse público, eu estou agindo de forma impessoal. Se eu tenho como finalidade o meu interesse, eu estou agindo de forma pessoal. Violou a impessoalidade, violou a finalidade pública. Resguardou a finalidade pública, resguardou a impessoalidade. Tá certo, pessoal? Então, realmente, tá aí o nosso gabarito dessa questãozinha. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, as outras alternativas, O princípio da legalidade administrativa informa que o administrador público poderá fazer tudo aquilo que não for proibido por lei. Errado. Essa ideia de fazer tudo que a lei não proíbe é a legalidade aplicada a particulares, aplicada a você na sua vida privada. Aqui não. Aqui é a ideia de subordinação à lei. Aqui é a ideia de poderá fazer, só o que a lei autorizar. Poderá fazer só o que a lei autorizar. Subordinação à lei. C. O princípio da moralidade não vincula o Poder Judiciário, o qual não possui a função típica de administrar. Errado. O princípio da moralidade, assim como todos os princípios do artigo 37, ele é princípio da administração pública. E se é princípio da administração pública, vem para cá, volta umas casinhas. Ele é aplicado a quem? À administração pública. Aí você, olhando para o desenho, se pergunta, ué, Lucas, mas a administração pública não é poder executivo? Não. A administração pública é o Estado na função administrativa, que, em regra, é conferida a esse poder, mas que, atipicamente, também é exercida pelo judiciário e legislativo. Então, esses poderes, atipicamente, também administram. E quando eles administram, eles também estão como administração pública. Logo, também estarão sujeitos aos princípios da administração pública. Uma coisa é o judiciário proferindo uma sentença. Outra coisa é o mesmo judiciário abrindo um processo de licitação para comprar computadores. Nesse caso, o judiciário não está na sua função típica jurisdicional. Ele está na sua função atípica de administrar. Percebe? É diferente. Então, é o judiciário como administração pública, logo sujeito aos princípios da administração pública. Bacana? Então, está errado. Por isso, o princípio da eficiência depende da edição de norma infraconstitucional. Gente, nenhum princípio depende de regulamentação, porque princípio já é norma. E por já ser norma, já produz efeitos jurídicos por si só. Tá legal? Muito bom. O princípio da publicidade orienta que o governo federal aplique 5% da receita corrente em ações de marketing? Não, nós não temos essa obrigatoriedade pelo princípio da publicidade. Pelo princípio da publicidade, a administração pública deve atuar de forma transparente. Claro, temos algumas exceções, mas essa é a regra, a transparência, a publicidade. Ok? Bom, eu botei uma questãozinha sobre poderes, olha só.
Quanto ao uso e abuso dos poderes administrativos, assinar a afirmativa correta item A. O poder de polícia é a aplicação interna na administração pública, já que corresponde ao poder de aplicar sanção disciplinar. Aqui não é o poder de polícia, turma. Aqui, na verdade, é o poder interno de aplicar sanções disciplinares aos servidores infratores. Isso aqui é o poder disciplinar. Disciplinar. O poder de polícia ele não é interno, ele é um poder externo. É o poder que a administração tem para restringir direitos e liberdades individuais em prol do interesse público, tá? É diferente. Olha o B. O poder administrativo regulamentar só pode ser exercido pelo chefe do Poder Executivo e corresponde ao poder de expedir decretos. Não necessariamente. Se eu trabalho a ideia de poder regulamentar no sentido amplo, é o poder que a administração pública tem para regulamentar as leis. Regulamentar as leis, seja por meio de decretos, mas seja por meio de outros atos administrativos normativos, como instruções normativas, como resoluções, como deliberações, entre outros, tá? Então, há quem trabalhe o poder regulamentar no sentido estrito, que seria o poder de expedir regulamento. Aí, beleza, porque o regulamento é ato privativo do chefe do Poder Executivo. Mas há quem traga o poder regulamentar no sentido amplo, como o poder de regulamentar as leis, seja através de um regulamento ou de qualquer outro ato administrativo de caráter normativo. Então, está errado por isso, não necessariamente. C. Uma das formas de abuso de poder é o excesso de poder, pelo qual agente público pratica ato que, embora de sua competência, fere o interesse público. Se fere o interesse público, é porque ele está agindo em busca de um interesse particular. Se o problema está naquilo que ele está buscando, eu tenho o chamado vício de finalidade e não vício de competência. E sendo vício de finalidade, aqui não é o excesso, aqui é o desvio de poder. Olha a banca misturando as modalidades de abuso, né? E o item D, a aplicação de penalidade de demissão a um agente público que praticou falta grave em serviço é um exemplo do poder disciplinar. Aí, beleza. Poder disciplinar ocorre, melhor dizendo, quando a administração aplica sanções àquele que com ela tenha algum tipo de vínculo específico. A exemplo do vínculo hierárquico que une a administração a seus servidores. Tá legal? Então, uma questãozinha bacana, dando uma passeada em alguns dos poderes, tá certo? Galera, salvo engano, no nosso curso, só sobre poderes, a gente tem mais de 30 questões. Eu até anotei aqui, não anotei não, mas, enfim, poderes administrativos, 30 questões de DECAM, organização administrativa, tópico da questão passada, 40 questões da IDECAM comentadas, Estado, Governo, Administração Pública, 25 questões comentadas, pra vocês verem como a gente detalha, como a gente explica, né? Bacana? Então tá aí, o gabarito realmente é o D. Sobre ética, pessoal, eu trouxe uma questão da banca que a gente conseguiria desenrolar aqui pelo bom senso, né? Cobrando essa parte mais teórica e não o código de ética, o decreto, mas pelo bom senso, questãozinha de 2024, inclusive. Muito se diz que trabalhar no serviço público é uma questão de vocação profissional, já que, ao contrário do que ocorre no setor privado, há clara necessidade do servidor público buscar promover o bem-estar social. E não o seu próprio bem-estar, mas o bem-estar da sociedade, cuidando da coisa pública, né? Nesse contexto, é dever ético do servidor público ter o espírito cooperativo, promovendo a conciliação de interesses a qualquer preço. A qualquer preço não, né? Porque isso aqui é muito temerário. B. Está aberto a ouvir interpelações, críticas e sugestões, principalmente quando se tem uma prévia simpatia pessoal com o interlocutor? Não, porque aí ele vai estar atuando de forma pessoal, quer dizer que ele só vai ouvir a crítica daquele que ele tem uma afinidade, não vai ouvir a crítica daquele que ele não tem afinidade. Isso não seria agir de forma pessoal, quando ele deve respeitar a ideia de impessoalidade, né? Não é por aí. Eleger o decoro, a improbidade
e a integridade como suas... Peraí, qualidade. Qualidade não é ser ímprobo, é ser probo. Então, aqui, na verdade, seria, ó, a probidade, né? Aqui, na verdade, seria a probidade. D, ó, seguir regras com segurança e com obediência à lei, direcionando-as a um melhor desempenho nas suas atribuições funcionais. Pessoal, aqui está 100%, né? Inclusive com respaldo na legalidade, né? Obediência à lei, na eficiência, desempenho funcional. Então, está aqui, ó, uma questãozinha conceitual que a gente responderia pelo bom senso. O item é ser imparcial e indiferente na tomada de decisões, bloqueando emoções como forma de evitar que sentimentos atrapalhem o desempenho profissional. Gente, indiferente não, né? Até porque é impossível bloquear emoções na medida em que somos seres humanos. Então tem que lembrar também um pouquinho da ideia de razoabilidade. Enfim, entre o D e o D com certeza está bem mais a cara do gabarito, ó, e é mesmo. Sobre lei de acesso à informação, a IDECAN ela não costuma trabalhar muito a ideia de lei de acesso à informação, mas trouxe uma questãozinha agora no concurso para policial penal do estado de Ceará, ó, de 2024. Com base na lei de acesso à informação, Maria das Dores entrou com requerimento para ter acesso à informação pertinente à administração do patrimônio público estadual, mas tal pedido foi negado. Nesse caso, é direito da Maria. Bom, se ela pediu para ter acesso e negaram, ela tem direito de interpor um recurso no prazo de 10 dias. Está lá no artigo 15 da lei, tá? Ó, interpor recurso. Beleza. Agora, a qualquer tempo, não. Ela tem um prazozinho de 10 dias para interpor esse recurso nos termos do artigo 15. Direito, ó, de obter o inteiro teor da decisão negativa de acesso por certidão ou cópia. Tá aí o nosso gabarito. Isso aqui você vai encontrar no artigo 14 da Lei de Acesso à Informação. Tá bom? Aí vamos lá, ó. Sobre LGPD, uma questão que eu trago aqui para vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esses dados pessoais que são protegidos pela LGPD, pessoal, pela Lei 13.709, são dados sempre de pessoa física, tá? A LGPD não protege dados de pessoa jurídica. Agora, ela é aplicada em face de pessoas jurídicas quando as pessoas jurídicas estão tratando desses dados. Vai lá, de acordo com a definição dada nesse diploma legal, a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Aí a gente tem a figura do controlador, que é uma espécie de agente de tratamento. Só que, quando eu falo em agente de tratamento, eu tenho tanto o controlador como o operador. O detalhe é que aquele que decide o que vai fazer com os dados que estão no seu banco, esse é o controlador e não o operador. Por isso, agente de tratamento é muito amplo, né? Tá aqui, ó, controlador. É o item B de bola. Esses conceitos da LGPD são muito cobrados pela IDECAN. Atenção. E uma questãozinha aqui pegando ó, o Código de Ética da Administração Pública do Estado de Ceará, 2024. Ó, o Decreto 3198 instituiu o Código de Ética e Conduta da Administração Estadual, cujas normas são aplicadas aos agentes públicos civis e, por exemplo, às seguintes autoridades. O gabarito aqui, turma, é o item D, delegado, superintendente adjunto da Polícia Civil, perito geral do Estado do Ceará e perito geral adjunto. Aqui está logo de cara, no primeiro artigo, ou é no segundo, se não me falhar a memória, do decreto. Tá legal? Beleza, pessoal? Então aqui foi um pequeno demonstrativo para vocês verem o nosso método, para vocês verem como a gente trabalha, tá? Não esquece de participar, olha só, do nosso grupo gratuito Adagre. Tá? Lá a gente vai estar dando uma força para vocês nesse reta final. E agora sim, ó, conhecer o nosso projeto. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O nosso curso online, o link está aqui na descrição do vídeo. Curso online Adagre, Administração Pública e Ética no Serviço Público. O que você vai ter nesse curso? Olha que beleza, gente. Olha que beleza. E antes que você pare, é muito caro. Não é. Olha que interessante. A gente vai ter
questões comentadas e esquematizadas em 9 PDFs direcionados, olha só, 9 PDFs, tá? Nesse formato, com capinha, ó, bonitinho. São ao todo 180 questões IDECAM ou estilo IDECAM, separadas para cada item do teu edital. Cada módulo é um item do conteúdo programático, então tem um módulo, por exemplo, de LGPD, o módulo de poderes administrativos, e aí várias questões em cima de cada módulo, organizadas estrategicamente. Raio-X e DECAM com os tópicos mais cobrados ao longo da explicação. Abordagem dinâmica e direcionada, gabarito comentado em vídeo. E olha só, pessoal, esse nosso curso, o valor oficial dele, só para você ter uma ideia, tá? O valor oficial dele, ó, presta bem atenção, R$ 150. E olha o que a gente está fazendo para vocês. Esses 150 poderiam ser divididos em 12 vezes. Mas para facilitar mais ainda a tua vida, ó, R$ 84,90 à vista. E ainda dá para dividir em 4 vezes de 21. E tem mais. Você pode, clicando agora mesmo no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar e dar uma experimentada. Você tem 7 dias de garantia para experimentar e, não gostando, pedir o seu reembolso. Olha o que eu estou te falando. Clicando no link que está aqui, você paga R$ 84,90 à vista ou divide e você vai ter 7 dias para experimentar. Matriculando, você recebe o e-mail da Hotmart no mesmo momento já para dar uma conferida. E aí você vai experimentando. Não gostou? Você pede o reembolso sem nenhum problema, o que eu duvido muito porque a gente capricha bastante na entrega. Agora, sabe o que você perde entrando? Agora, nada. Porque você pode pedir o reembolso se você não gostar. Mas sabe o que você perde deixando para entrar depois ou não entrando? Você perde muita coisa. São 180 questões, a gente vai entregar as questões da prova nesse curso para vocês. E quanto mais você adiar, menos tempo você vai ter para assistir às aulas. E olha, eu detalho cada questão, comentando cada alternativa. Então, são muitas aulas. Se você deixar para muito perto da prova, você não vai ter tempo para assistir. Beleza? Então, não perde tempo. Clica no link que está aqui na descrição e vem agora mesmo para você ter o melhor preparatório de administração e ética para a DAGRE. São 10 questões, a gente vai entregar o ouro no nosso curso, tá bom? Espero que você tenha curtido, espero que você venha para o nosso curso. Não vindo, vem pelo grupo do WhatsApp que você será bem-vindo de qualquer forma. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima.